não sei como eu não enxergo contra a luz. Acho que tem que virar um pouquinho pra você, eu acho que tá muito... Não, tá bom. Acho que tá bom. Talvez eu andar um pouquinho aqui assim. Acho que tá legal. Tá Aí, Ê! foco crítico, edição extraordinária. Fausto Sherman, Guilherme Maranhão, estamos aqui com o Ricardo Mendes. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. O homem do fichamento, o homem da ficha. Posso começar com um pedido de desculpas muito importante para o audiovisual no brasileiro? Claro, essa é inédita. Eu escrevi há 10 anos atrás sobre fotografia e televisão, e transmissão em streaming, internet, né? Um longo artigo lá para o Photosite, uma página mesmo para o Photosite. Eu, que sempre acompanhei o programa, eu omiti o Clique TV do Vidal Cavalcante. Eu tive que fazer uma versão da All TV. Que, só para existe lembrar, gravado? não sei, eu acho que não. Mas funcionou de 2004 a 2009. Eu só percebi por causa do streaming, porque os streamings não funcionavam. A Brígida me falou uma vez, fui lá ver em 2004, não aparecia nada, né, no computador. Aí, 2 anos depois, o Márcio RM veio para fazer uma entrevista, veio do Rio. E aí eu falei, tá funcionando então? E a partir disso eu gravei, eu tenho uns 110 gravações do programa, entendeu? Eu acho que 2 vezes. Não me lembro, preciso ver, mas a partir de 2006, que o Márcio foi, aí perdi meus domingos, né? Vamos começar do começo. Quem convidou você pra fotografia? Me convidou pra fotografia? Porque, quem convidou? Quem é o culpado? Ninguém é convidado. Então vamos lá. Não, na verdade era assim, meu avô era um fotógrafo amador, tinha que, quando eu cheguei em casa, quer dizer, em casa ele não fotografava mais, quando ele no final da idade dele, mas tinha lentes, tinha câmeras, tinha várias câmeras, primeiras câmeras. Tudo bem, eu tenho uma Contessa Net fantástica, que era da minha mãe, mas é por causa do meu avô, corpo de madeira, e com caixinha e tudo, de papelão ainda, original. Então eu convivi com esse tipo de equipamento, assim, Kodaks, essas primeiras Kodaks de Foley, então. Mas na verdade, quem era o fotógrafo que se interessava era o meu avô. E ele produziu, toda a minha infância documentada por ele, tem coisas muito boas, ele funcionava bem com retrato, é uma pessoa que era difícil no trato. Então na verdade isso estava lá, e quando eu entro na FAO, né, nos anos 70, quer dizer, eu nunca fui fotógrafo, não me interessei, apesar que participei pelo Defobico, todo mundo que estava na universidade, onde estava o Musa, estava todo o pessoal. Cristiano. O Cristiano nunca teve no Defobico, o Cristiano estava no departamento de fotográfico da FAO, que é já um pouquinho depois isso. Tá bom. O Defobia era no biênio da Poli, então eram os alunos. Aí ali passou Sérgio Burg, passou João Musa. Eu não sei se o Ricardo Tchuquian também passou por lá. O Dávila deve ter passado alguma hora também, mas assim, o Dávila eu conheci quando eu fiz FAO, né, em 73, 75 eu entrei na EC e conheço o Dávila, aquelas coisas assim. Então, na verdade, foi um pouco nessa... Essa história vai ser contada agora, sabia? Por quê? Porque é uma coisa... Talvez seja a nossa grande... Quer dizer, tem o foto do Bandeirantes que, no certo sentido, está encaminhado, vamos dizer assim. Eu também acho. De 2018, vocês podem guardar dinheiro... Quer dizer, não vai dar tempo, né? 16 a 18 com dólar, ninguém vai conseguir comprar nada até lá, eu acho. Porque vai ter a exposição dos modernistas no MoMA. E vamos todos, né? Nós temos que ir. É obrigatório a gente ir. É obrigatório a gente. Vamos fretar um jogo. Vamos fretar, vamos começar a guardar dinheiro já, R$1 por dia, gente. Faz lobby com o Paulo Reckenhoff, né? O Paulo, vamos usar uma pessoa que já foi de dentro pra conseguir um cantinho lá, aquela coisa assim. O problema é que nós vamos ter que morar debaixo da ponte em Nova York por uma semana, sei lá. É uma experiência interessante. Mas nessa sua história da fotografia... Mas na verdade, assim, o programa todo, assim, eu convivia com essa questão de produção na FAO, por exemplo, imagina só em 73. Eu saí de colégio público, que ainda funcionava, entrei na estrutura da FAO, que tinha todo o serviço de apoio funcionando para os alunos. Então tinha um departamento de fotografia para os alunos. Tinha câmera. Você chega lá, pegava a câmera, pegava filme e saia fotografando. Então isso era muito curioso. A escola tinha o espírito da Bauhaus, tinha um ateliê de marcenaria gigantesca com os funcionários à disposição dos alunos. Não, isso acho que tem até hoje, de cerâmica... mas não daquele jeito. Não, com certeza. Ali tinha uma estrutura. Pega a câmera, pega quantos filmes você quer, pega, entendeu? Tinha um pessoal a seu serviço. Isso. Entendeu? Então se fotografava regularmente, tinha essa questão. Isso tudo precede esse departamento de fotografia que o Cristiano vai aparecer. Então tinha uma estrutura muito curiosa, então era uma coisa muito efervescente, mas assim, isso é minha convivência com fotografia, você vai coincidir um pouco depois. Porque depois do caráter do seu trabalho, ele é mais historiador. O meu trabalho sempre esteve ligado à história e com um perfil muito ligado a uma coisa entre sociologia e antropologia, na verdade. É uma história expandida, uma história social da fotografia,
talvez se fosse... É que naquele momento a fotografia era muito importante, seria correto se fosse da cultura visual. Mas eu sempre tive forçado muito dentro da fotografia. E o Fotoplus, especificamente, nasce quando? É que, na verdade, assim... Quer dizer, você está dentro da prefeitura... Deixa eu explicar. Assim, eu sempre trabalhei em órgãos de memória, então quando me formo em 78. E eu vou trabalhar... Tive uma transição lá eu entrei na prefeitura, fui trabalhar no setor de trânsito, mas durou um pouco menos de um ano. Aí eu fui trabalhar no DPH. Eu caí exatamente no que seria hoje o Museu da Cidade. Naquela época era o departamento de arquivo de negativos, a forma que tinha estrutura criada pelo BJ Duarte 30 anos antes. Não era na Casa das Retortas ainda? Não, era tudo lá mesmo no solar ainda. Era lá? No solar, muito deteriorado, naquele anexo que se conhece, antes da reforma. Aquilo é muito importante porque é o primeiro arquivo fotográfico que no próprio Ferrez, nos anos 40, quando escreve seu artiguinho, vai elogiar a existência de um arquivo fotográfico organizado no Brasil. Isso antes não existia nem história. Isso que ano que você chegou? Eu cheguei em 79, deve ser 79 para 80. Um momento muito rico, porque quem estava lá já? Estava o Michael, logo depois vai chegar o João Musa e vai se criar o primeiro projeto de propor uma estrutura museográfica, mudando o conceito que ali era arquivo de negativo, não tinha positivo. Você tinha originais então do BJ dos anos 30. Não, que muita gente fotografava, né? Depois quando aparece o Centro Cultural São Paulo, eu cheguei a fotografar teatro, eu acho. Não, mas aí é outra questão. O que acontece assim, isso tem um arquivo de negativos que vai passar por essa configuração até os anos 90, quando vai ter uma ruptura, sai todo mundo e aí entra o pessoal novo, que está o Henrique e tudo mais, e remontam o serviço como está hoje, que vocês vão conhecer, pelo menos, ou seja, gerenciar o banco de imagens, gerenciar a parte de exposições e produção de livro. Isso é essa geração mais nova que está lá, talvez uns 7 ou 8 anos. Mas assim, o arquivo negativo, a partir desse momento inicial dos anos 80, final de ditadura, depois vai ter até na gestão do Covas, foi esse momento que houve uma última tentativa de criar um projeto museográfico. A diretora era a Deise, que era muito próxima, era uma pupila do piano, então a questão a parte teórica do piano Bezerra e Menezes foi muito importante para dar esse start conceitual do ponto de vista de história, mas isso não deu em nada. Tanto que o Musa sai, todo mundo sai, e eu vou trabalhar no IDART, que é uma coisa importante. Por quê? E é aí que a coisa começa a surgir o meu interesse realmente. Eu caí dentro de um arquivo de imagem que não tinha estrutura nenhuma e não tinha pesquisa historiográfica. Tinha pessoas excelentes como o Musa, Michael, que eram fotógrafos preocupados em estabelecer processamento, cuidar de armazenamento. E eu descobri pesquisa ali. Então era o cara, eles estavam falando, estavam lendo a bibliografia, discutindo... não vou ter um bom exemplo. Eles tinham muita referência teórica, eu ia lá para abrir as gavetas e falar, na gaveta é diferente, tá? Não é isso. Então, na verdade, eu comecei a aprender um pouco esse contato entre foi o trabalho mais importante, acho que para mim, para o Musa e para algumas outras pessoas, que foi a primeira vez que a gente tinha uma equipe que só não entrava o porteiro, mas ele também palpitava. Do porteiro ao chefe, todo mundo sentava. Esse projeto museográfico foi discutido durante um ano e meio, integrado. Foi a minha primeira grande experiência compartilhada. Então, assim, isso mudou muito a minha vida. E claro, quando isso não dá certo, também o tombo é equivalente, né? Até pior, né? Mas assim, foi o primeiro grande momento de trabalhar compartilhadamente, de ter discussões. Então, com todos os tipos de experiência, dá para imaginar o tio Kian, Musa, são pessoas que têm recortes, perfis muito diferentes, né? E eu descobri um pouco o que era pesquisa histórica ali, porque afinal as pessoas, imagina só, tinha reproduções do Militão durante décadas, não tinha uma lista, falei, gente, não tem a lista nem do álbum. A produção dos anos 20, que foi feita pelos Bequerines, por exemplo, tinha os negativos ali, os positivos ficavam lá na Mar de Andrade, não tinha equivalência. Aí, claro que a estrutura da Secretaria não estava interessada em facilitar. Eu e a Mônica Junqueira tivemos que sentar, a gente ia. E quando que a coisa está no arquivo municipal? Nunca foi para o arquivo municipal? Foi, mas aí problemas físicos. Então, assim, aquele tá setor mudou para o prédio municipal, depois ele voltou. Não, tá bom, porque como eu não tenho a mas vivência que você tem, para mim tem um passeio pela cidade. Pro público é um caos, porque a coisa fica andando. Assim, na verdade, ela andou fisicamente, mas foi um momento que eles mantiveram sempre na mão do patrimônio. Isso, sempre andou, assim, sem dúvida. Até a criação da Casa da Imagem. Não esqueça que a Casa da Imagem, assim, na verdade, ela é apenas uma configuração nova, porque o Museu da Imagem Fotográfica existe desde os anos 70,
já no DPH, já junto a arquivos negativos. E uma coisa que foi importante naquele momento, em 75, que é o Museu de Rua. O Museu de Rua, criado pelo Júlio Abbe, foi uma primeira forma de aproveitar espaço público, de reverter, e as primeiras versões foram muito fantásticas. Por quê? Não, e usando as imagens que eram da própria prefeitura. Exatamente, né? usou o próprio arquivo. A ideia era difundir material, e o Museu de Rua também gerou produções, ou tanto que uma das melhores, um pouco mais distante, é uma exposição sobre o Brás feita pelo Michael. O Michael baseado... Durou o quê? Uns 15 anos o Museu de Rua? Mais de 10? Ou em torno disso? Foi uma coisa longa, de 10 a 15, o problema todo é assim, é que ele foi deteriorando e virou uma pastelaria, né? Então aquela ideia genial de botar as imagens na rua e tudo mais, imagine só. Tinha até condições de fazer imagens grandes, usava-se painéis de porta, não sei se o primeiro era de porta, aquelas coisas assim, né? Então, eram os troços tipo MASP, né? Exatamente, assim, não sem aquela qualidade de design, entendeu? Então, no fundo, era porta, as imagens, em princípio, quando você tinha que fazer edição, era colar pedaço de imagem. Então, eu fui fazer eu fiz um sobre comércio de rua, comércio de fotografia, na verdade, e fui fazer, imagina, painéis com um montão de fotinha. Eu falei, ficou meleca, né? Porque era fotinha colada para fazer. Então não tinha tecnologia, então deteriorou formalmente, assim. Mas a ideia... Sabe uma exposição que eu vi agora, que parece as coisas do Museu de Rua, agora que você está me lembrando? Essa exposição que estava no museu, na biblioteca de Nova York, uma exposição espetacular que teve lá, que ficou um ano e meio. Não era sobre as pessoas de Nova York e tudo mais, é uma coisa longa, eu sei que você está falando agora, eu não vi, mas eu sei que você está falando. Montagens, agora que você está... Mas eu nunca fiz uma ligação de uma coisa com outra, mas tem uma parte dela, os corredores, tinha a ver com o mesmo tipo de montagem, porque tem a coisa de preservação, as coisas são muito importantes, tem coisas absurdas, tem o... mas o miolo... E a Biblioteca Pública de Nova York, né? E o miolo, os corredores, eles têm aquela estrutura, não vou dizer capenga, mas ela tem essa coisa de ser, da pessoa poder fazer na escola, poder fazer na biblioteca pública da cidadezinha. Quer dizer, você traz de volta a coisa do cotidiano. Quer dizer, eu achei interessantíssima a montagem, e agora você está me dizendo... Na verdade, as primeiras eram fantásticas porque, assim, o Júlio foi bem sintético, né, o Júlio Abbe. Então você estava ali na ladeira de São João, com o Banco do Brasil, e tinha foto de 1860 do Militão encaixada no ângulo. Eu tenho muito problema com a questão comparativa, mas aí era muito evidente, não precisa nem falar, né? Porque o painel estava posicionado no viaduto do chá no ângulo. Para ser meio óbvio. Exatamente, não quer dizer, vai para ser direto. Então não precisa ficar explicando muito, e não importava, no caso, se era para mostrar a foto do Militão, que explicava o álbum comparativo. Era para uma leitura rápida, então acho que teve os primeiros começos, tanto a Araci escreveu sobre isso, a Araci era próxima ao Júlio, claro, mas escreveu e elogia muito bem, acho que assim, depois virou pastelaria, sabe, não tinha mais projeto, né? Não, daí tinha pequenas exposições que eram estranhíssimas. Não, assim, eles tiveram umas coisas interessantes, porque assim, e o Júlio montou um bom arquivo, a gente tem uma parte o Júlio manteve para ele, né? Que ele fazia, então vou fazer um bairro, ele fazia trabalho com o público. Só que naquela época ninguém pedia autorização, né? Então você tinha lá, produzia... A gente acabou de ser saído de uma praça da Sabesp. Mas é particular do Estado. É particular, né? Do Estado. Então a gente está aqui, está ótimo aqui, apesar da moto. Mas a gente acabou de dizer, a gente não tinha autorização, porque a gente achou que era uma praça pública, a gente descobriu que a praça era... Mas as praças públicas, tudo bem, a praça pública não tem problema. Os parques municipais ainda é uma coisa tensa, tá? Porque, por exemplo, você não pode chegar no Jardim da Luz e começar a fotografar, esse tipo de coisa assim. Você precisa de uma autorização, tem um formulário, tem que pedir... Ainda é tenso, apesar que as autoridades tentaram facilitar. Mas ainda depende. Você não pode chegar no Ibirapuera. Por que você não pode fotografar no Ibirapuera? Com qualquer coisa que pareça profissional. Tem que pagar o preço público, tem que pagar uma taxa por uso. Só que assim, isso é tudo bem, você vai fazer uma produção de moda ou um filme, né? Só que entra tudo no mesmo pacote, né? Então isso ainda não está resolvido, por mais que esteja facilitado. Resumindo, voltando, falamos esse momento importante do DPH, da experiência de formação, esse momento, essa experiência até pessoal em termos de fazer um projeto complexo do ponto de vista de um sistema museográfico para tratar de imagem, enfaticamente estava muito próximo, mas a questão de conservação, um pouco de difusão, mas eles estavam um pouco correndo atrás, estavam meio apoiados no museu, eles não tinham uma política editorial, por exemplo, nem existia essa palavra, entendeu? Eles não tinham nenhum modelo, esse é o problema. Não, em Paris é assim, não se tinha um modelo. O único modelo que a gente tinha era o próprio modelo desenhado em princípio pelo BJ, entendeu? Ele fazia identificação desse jeito, vamos fazer isso, papapá. Porque tudo, que era pioneiro. Vamos também fazer justiça em determinado aspecto, porque uma certa categorização, uma certa especificação desse momento é de 74, 75. É tudo novo, né? Tudo novo. Não a questão é nova, como um todo, assim, que começa na biblioteca de Nova York, inclusive lá
uma mulher que quis mostrar uns álbuns e resolve fazer uma exposição, daí percebe que tem 2 milhões de fotos e não existia um departamento de iconografia na biblioteca. Na verdade... Ups! Mas por exemplo, pensa no Brasil. Que país no mundo que começou o século XX com um acervo gigantesco de fotografia do século XIX? Pronto. O Brasil, a Biblioteca Nacional, está lá, era público, é só chegar e ver. O problema é assim, por que passou um século inteirinho e isso não impactou? E desapareceu, continuava lá, na verdade só nos anos 80, lá o Marçal e a equipe vão reprocessar e isso ganha muito, mas assim, o que estava fazendo essa coleção lá no público, numa divisão de iconografia, não era uma coisa qualquer, uma divisão rigorosa. Acho que era uma das únicas divisões exatamente, públicas assim, de iconografia. Rigorosa, totalmente estruturada, só que isso não tinha visibilidade, não tinha pesquisador. É muito estranho, né? É um museu morto, vamos chamar, né? Não é um museu vivo, porque o museu vivo é o que está... Mas aí tanta coisa são mortas e vivas, biblioteca, mas assim, não é impressionante? E assim, vai passar um século, durante todo esse século de ocultamento, estando num lugar público, funcionando e tudo mais, e quando o Marçal chegou, teve que organizar mesmo, entendeu? As coisas tinham ficha. Claro que todo esse período, chegava lá, tinha fichinha para consultar. Em princípio, precisava investigar esse cotidiano de 60, 70 anos. Quem foi lá fazer essa pesquisa? Porque essas fichinhas em papel estavam lá. É muito estranho essas coisas, entendeu? Vamos pular. Daí você, mas você mencionou uma coisa muito importante. Não, mas daí eu quero saber quando é que você faz o clique de que o que você estava fazendo no Centro Cultural... Esse é o problema. A formação, então, se dá naquele contexto de equipe, trabalhar em equipe, descobrir profissionais técnicos com grande formação, de repente pessoas ligadas à história. Então, isso me dá o meu caldo quente, que quebrou a cara, né? Eu fiquei deprimido, o João ficou deprimido durante décadas e o Michael ficou morrendo lá. O Michael assumiu de segurar, cara. Tinha formação em rocha, tinha uma produção fotográfica e ficou na defesa e acabou se perdendo nisso. É uma tragédia, assim, de certa forma. Aí eu vou para um lugar muito importante, que é o IDART, que já não tinha esse nome, porque o IDART, criado nos anos 70, 75, junto com a Secretaria, para ser um centro de arte contemporânea. O nome é Informação e Documentação Artística. Vou te dizer, tem um erro já, tem uma divisão aí desde o começo que nunca foi resolvida, que obviamente contaminou todos os 30 anos que o IDART vai ter pela frente. Ele sempre foi um centro de informação, trabalhou sobre arte, mas e comunicação. E essa comunicação que era o problema. Ele sempre teve lá, tinha área de cinema, área de televisão, mas só uma área de documentação em televisão. Teatro, que eu fiz. Mas também tem esses clássicos, tem teatro. O teatro formou o principal acervo de teatro de São Paulo durante 30 anos. Toda a juventude, Caldas, todo mundo passou por lá, chega, está organizado, está aberto ao público. Isso funciona. Tudo no papelzinho, tá? Esse é o grande problema. Existia um centro de documentação pioneiro, que a Funarte tentou seguir um modelo, ninguém mais aplicou. Isso precede a pós-graduação, a pesquisa acadêmica, que não é sistemática, né? Aquelas coisas assim. Tem outros critérios, tão sérios quanto, mas tem uma certa liberdade que a gente não teria, né? Que cobria todos os segmentos de arte tradicional, ou seja, artes plásticas, o teatro, mas incluiu as formas modernas de comunicação, como cinema, mas era só cinema, em princípio também foi só cinema de ficção, depois a coisa alargou. Mas tinha televisão, tinha rádio, tinha artes gráficas. E como eles nunca conseguiram resolver esse conflito, eu acho que isso criou uma cisão. E tinha áreas que não encaixavam, por exemplo, arquitetura. Está fazendo um centro de documentação artística, entendeu? Assim, não encaixava porque em teatro, por exemplo, a estratégia de cobertura era o evento. O evento era muito simples, o evento era o ponto médio da plateia e manda ver. Assim, não, mas assim, é o espetáculo, é o espetáculo. A arquitetura não tem evento, em princípio não tem evento, né? E isso gerou problemas conceituais que nunca encaixavam, então... Ou seja, e nunca se definiu, né? Nunca se bateu o martelo. Nunca assumiram a parte de comunicação, porque é só assumir, é comunicação, ponto final mesmo, comunicação contemporâneos, entendeu? E isso, na verdade, eu acho que sempre foi criando uma cisão, que enfraqueceu o projeto. Obviamente, assim, isso é um trabalho pioneiro, esqueci o nome da criadora do IDART, a Franco, esqueci agora o nome dela, mas assim, todo mundo passou lá antes da universidade ter espaço acadêmico, ter espaço de pesquisa, antes de surgir um mercado também baseado em leis de fomento, por exemplo. É um núcleo importante. Então eu caí lá, fui trabalhar em cinema lá no começo, porque era minha área de formação também, eu fiz arquitetura e cinema. E lá nos anos 90, comecei em 90 mesmo,
Chega o Teixeira na gestão da Maria Helena e ele propôs uma coleção sobre arte em São Paulo, pequenos livros sobre história da arte em São Paulo, e eu cheguei lá e bati nas costas dele, porque a gente se conhecia, assim, tem uma relação boa e conflituosa com o Teixeira. O Teixeira tem seus problemas, todo mundo tem seus Coelho, problemas. né? É o Teixeira Coelho, que eu tô falando assim. A minha vida depende então do Teixeira, que reconheceu meu trabalho. Então eu propus, olha, não tem historiografia, não tem nada, vamos fazer um livrinho sobre história em São Paulo, história de fotografia em São Paulo? Sim. Na verdade o livro era Que é o seu livrinho do É o Idarte. vermelho, exatamente, é o do Idarte. vermelho. Aquilo era só um volume, era para ser 3 volumes, aqui não deu tempo. Porque era para ser Existe uma... programa... Como essa história do Brasil é incrível. Ele é que... Existe a programação. Mas na verdade era assim, ele pediu apenas um recorte qualquer sobre história do cinema, só que cada um faz o seu recorte, entendeu? Era um livro de referência para cumprir lacunas ou então para ter um trabalho de acesso rápido. No nosso caso, eu fiz com a Mônica, eram 3 volumes, por quê? O segundo volume era sobre cultura, um era história do comércio, da indústria, essa parte de infraestrutura, sindicatos e tudo mais, e tinha um volume que era as diferentes áreas. O volume que saiu foi o volume que fala sobre cultura e fotografia, a formação dos museus, a estrutura no qual a gente navega, né? Isso. A gente achou que era mais importante porque cumpriu uma lacuna naquele momento que parecia... E aí ficou sempre o de comércio e indústria para trás, porque sempre fica para trás, aí ficou esse panorama sobre fotografia aplicada, que é tudo publicidade, cinema. Na hora que eu terminei nesse livro, o Teixeira realmente reconheceu a importância, e saiu publicado e tudo mais. Isso é 91, 92. Então, profissionalmente, minha carreira é muito curta. Ele começou, hoje em dia não parece tão curta, mas para a minha idade, eu tinha uma carreira de 20 anos, de certa forma. É muito. Mas daí você vai fazer o. Aí, na verdade, acontece. Terminando o livro, muda a gestão, surge a nova gestão. E aí eu proponho, pergunto, você não quer fazer uma área? E a gente montou. Isso. E eu tentei seguir o modelo das áreas tradicionais de idade. Ou seja, eu tentei ser rigoroso. Ou seja, eu tentei aplicar toda a experiência de mais de 20 anos de idade para criar uma área de fotografia. Foi bom e foi uma ilusão, porque obviamente o Idarte já estava deteriorado, eu vivia uma fantasia dentro de um conjunto que estava totalmente apodrecido, onde só tinha algumas áreas muito fortes como teatro, porque teatro tinha uma relação com o pessoal de teatro, com a documentação, tinha um arquivo público. O arquivo de teatro, do ponto de vista fotográfico, do ponto de vista documental, é o mais importante do Brasil. Só o Rio de Janeiro tem uma coisa equivalente, não sei se ainda assim, mas está ligado à estrutura pública. E o nosso, se for criar uma história de um bom segmento de fotografia, passa por lá. Começou também com a aquisição de alguns acervos, né, com o Fred Klima, né, que foi a primeira compra que eles fizeram, e depois eles pagavam para as pessoas fotografarem. Você pode até criticar a estrutura, que tipo de... Não aconteceu, tá tudo certo? Tá tudo certo. Tá. Então, na verdade, assim, é lá que surge. Aí eu vou propor a criação de uma equipe que cobrisse o panorama da atividade. As pessoas vão conhecer a gente trabalhando. A gente ficou 10 anos, tá? Já percebeu que aquilo não tinha futuro. Você não fez um mestrado? Eu fiz um mestrado, mas foi a minha sabático, né? Eu fui fazer sobre o Flússia. Isso, exatamente. Eu não quis fazer sobre fotografia. Eu fui trabalhar sobre a obra do Willem Flússia. Coincidiu que quem era o orientador era o Martin também conheceu o Flússia. Coincidiu que eu cheguei lá para a primeira conversa, ele estava montando o servidor da ECA, que não sei se chamava Flússia, alguma coisa que o valha, entendeu? E aí nessa conversa mudou tudo, eu nem sei exatamente o que era. Vamos recuperar. Você sabe que você me deu um xerox do livro do Flússia, que andou comigo 10 anos. Você leu? Caixa preta? Se eu falar as condições de que eu li, eu falo fora do ar só. O dia que eu li mesmo, que eu andava com ele, eu andei 10 anos com ele junto de mim, o xerox, porque não existia, claro, não existia 1.000 ou 2.000 exemplares, então tinha o xerox, e meu xerox era bom, foi você que deu. E depois você foi para a Alemanha, porque tem aquele seminário... Eu participei de um simpósio, depois voltei para os outros simpósios na Alemanha. Mas na verdade assim, então Flússia foi um intervalo, ele estava ligado a um projeto que surgiu a Foto BR, porque como teve a Foto BRL é de 93? 97, não, 97. Na minha cabecinha é 97, 96. Não. A Foto BR, ela vai para o servidor da USP. Mas assim, ela surgiu como material da... Não, em 97 já tinha tido a Cisma, já tinha formado. Ela é 94. Eu estava fazendo uma cronologia sobre a internet para falar sobre vou dar um seminário, um de palestras no Sesc em abril.
rápido. Você pega lá, assim, aí de repente uma lista entra em fevereiro. Em março já criou a outra, entendeu? Em janeiro a Embratel forneceu acesso público. As coisas são tão rapidinhas, você leva um susto. Pra quem não sabe, FotoBRL era uma lista de e-mails, uma coisa... Uma lista de discussão, né? De discussão. Antes de existir fórum de fotografia, existia FotoBRL. Mas eu acho que já tinha o Newsgroup. BBS, você fala? Dentro, porque a estrutura era de BBS, né? Mas era um e-mail. É. Ela veio antes da fotossíntese e antes do início da Fototec. E tinha a PhotoRed também, que eu tô tentando lembrar de quem que era a PhotoRed. Essa eu nunca participei. Não, mas tem, eu sei que... participei da FotoBRL, fotossíntese, depois um pouco de Fototec. E pra mim era discussão, eu acho, entendeu? Isso não é tão importante, eu escrevi sobre... Na verdade eu aprendi muito, eu já acabei escrevendo alguns artigos, aprendi como funcionava uma lista, porque as coisas eram caóticas, né? Vocês pensam também. Então alguém falou uma coisa, alguém responde outra que não tem nenhum sentido, e aí vai. As linhas, né, os threads, as linhas de discussões, elas podiam, eram tão embaralhadas quanto no Facebook. Eu falava pouco, mas tentava controlar, na verdade, isso, né? Assim, mas foi muito importante para descobrir o que era mídia, descobri, esqueci o nome do nosso amigo, o editor da Fotomundo. O argentino? Fantastiagem, Aznar? Casabalha. Não, Casabalha. Acho que é Casabalha. E eu escrevi sobre ele, na verdade, tem um artigo sobre essa experiência, porque ele criou um personagem, né? E esse personagem, que era uma terceira pessoa, comentava as discussões da lista, ou impunha, e todo mundo sabia que era ficcional, mas era uma experiência e tanto. Isso foi uma grande... Essa é a experiência a minha formação se deu a tentativa de criar um sistema público permanente ligado à cobertura em São Paulo. Com todos os problemas que você pode imaginar, né? Do tipo, for para o Rio de Janeiro e fizer uma experiência, não pode? Não pode. Tá. Se tiver uma mega exposição em Paris sobre fotografia, e eu tiver um catálogo, eu posso tombar? Não pode, porque não é aqui, e aqui não tem livro, tem que mandar para a biblioteca. Entendeu? Na verdade, assim, o IDAT surgiu como projeto nos anos 70 dentro de uma visão. Então era ótimo nos anos 70, porque assim, tinha uma biblioteca de arte, então recebeu o livro, vai para a biblioteca de arte, entendeu? Integrado. Quando ele virou centro cultural, essa estrutura ideal desapareceu. Porque a questão da difusão fica mais importante, num certo sentido, você cria outro grupo a gente ficou tão perdido lá que não tinha nem essa questão de ter difusão. A biblioteca jogava as revistas fora que estão velhas. Não pode falar isso, nós estamos gravando. Eu posso, eu aprendi isso com a Horácio Amaral. Assim. A biblioteca de arte jogava as revistas velhas. Tá bem ali, mas é uma boa companhia. Não, tá ótimo assim. A biblioteca jogava fora aquelas revistas itens porque estavam velhas. Entendeu? Mandavam pra gente umas revistas, entendeu? Assim, eles tinham que receber o material, mas eles descartavam. Ninguém tem interesse nisso. Então assim, a estrutura não funcionava, não tínhamos gestor, porque ninguém sabia gerenciar. E esse treco, o que é um centro de documentação? Passamos a ser o final, a coisa piorou mesmo, algumas pessoas muito qualificadas. Talvez o Teixeira foi o que tem toda uma renovada. O Boris foi importante para não perder o arquivo. O Boris foi um hiato, o Boris Kosoy, porque assim, a gente estava mudando das retas aí. Não, peraí, ficava 2 metros d'água no porão? Não, mas é só isso, não atingia. Só não atingia o acervo. Mas o centro cultural. O centro cultural era igual. A gente foi botar a gente embaixo do jardim e chovia. E aí a condição não dá para entrar aqui enquanto não tiver um mínimo de proteção, porque não pode botar embaixo do jardim, chovia. E aí Marilena olhava, mas é só uma aguinha. Então a gente tem mais. A gente tem 4 minutos. Vamos falar, mas eu quero só que a gente termine falando. Você pode falar o que você quiser falar, mas eu quero terminar daqui a 4 minutos falando que, como agente, num certo sentido, qual do que você fez a partir de determinado momento. Esse é o problema. Eu era contra isso. E eu tenho orgulho. E aqui também, a gente aqui, o que eu e o Guilherme fazemos aqui, tem a ver com o que esse cara faz. Eu tinha um ódio disso, porque eu me sentia dentro do IDAT. Mas você abraçou isso então nos anos 2000? Não, eu fico lá até 2005. 2002 a coisa já estava deteriorada. Eu saí em 2005 do Centro Cultural do IDAT. Você vai fazer um mestrado? O mestrado é de 97 a 2001, entendeu? Eu começo o doutorado e eu abandonei, assim, nessa confusão de mudar, de sair. Eu saí porque eu sabia que ia fechar. Saí, tiveram uma mega exposição para comemorar os 30, 35 anos, uma mega exposição, e no dia seguinte fechou. Não, mas o que eu acho fantástico é assim, fizeram uma mega exposição com acervo. Deixa aí, A gente tá em São Paulo, gente, é inacreditável. A mata. Então, os caras estão aqui, a 2 metros da gente aqui. E é protegido, não faça nada, hein? Exatamente. O importante é isso, assim, fizeram uma mega exposição, no dia seguinte fechou, desativaram. Uau. Jogaram, assim, tá lá.
O acervo até hoje não foi processado. Quer dizer, foi processado com fichinha de papel. Então assim... Foram feitos vários orçamentos para projetos de incentivo, que inclusive Eles iam criar um arquivo único, mas tudo nesse arquivo não tem nenhum acesso eletrônico. Não. Outro dia achei na página nova, tinha um acesso que não tinha nada preenchido. Falei, que bela bosta, entendeu? Ou seja, você tem um acervo importantíssimo, de acordo com a concepção dos anos 70 e 80, cobrindo de 70 até 2000, com certeza, em diferentes áreas, com problemas em diferentes áreas, teatro é fantástico. A parte de fotografia, porque a gente era estranho no ninho, né? O que vocês estão fazendo aqui? Aí eu descobri que o pessoal do arquivo não aceitava fotografia, devolvia tudo durante anos. Sabe por quê? Porque a gente não existia e estava ocupando espaço das outras áreas mais importantes. Claro. Eu falei, que bom. Que bom. Então, assim... É um horror. E é engraçado que virou, né? Hoje a fotografia tem uma importância, está criando... Existe um respeito, vamos dizer assim, minimamente. Sim, mas, por exemplo, tinha respeito pelo acervo fotográfico de teatro. No nosso caso, qual a minha função de um núcleo de fotografia lá? Não era fazer acervo de imagem. Não. Era discutir sobre história social. Eu falo sobre a palavra, sobre o texto, sobre a estrutura de difusão, de aprendizado, de formação. É isso. O que a gente estava tentando lá, a nossa documentação cronológica, desde que vai então de 92, 93, eu estou para encerrar a data até 2000, 2002, era cobrir os eventos nos diferentes setores, ou seja, tem exposição, a base documental, são aqueles documentos que estão ligados à difusão dessa estrutura, ou seja, tem catálogo, tem um folheto, tem um release. Isso era a base documental desse panorama. Claro, com todos esses problemas, né? Não pode ter a exposição do Rio, não pode ter o livro de Paris, pode, não pode, entendeu? Eu cansei de tanto, não pode, né? E também assim, as equipes deterioraram, foi um hiato entre entrar uma nova geração e um pessoal mais informado, mais qualificado. 10 anos esse hiato, esse que é o problema, é muito tempo, né? Mas eu estou falando de um buraco um pouco maior, o hiato dos anos 90 mesmo, que é nos anos 90. Não é o... Eu estou no hiato dos 90 ainda. Então tem dois. Você tá com... Não, tem muita coisa positiva. Não, sem dúvida. Não, porque onde eu estava querendo chegar é que eu trabalhei no MIS 10 anos. É verdade, você tem uma boa experiência. E daí depende depende das pessoas. A instituição, ela é vai falha. descontar. Quer dizer, se não tem um envolvimento dos funcionários, quer dizer, o projeto que eu estou fazendo, que eu tenho essa pesquisa gigante, que eu estou há não sei quanto tempo, ele é dedicado aos funcionários das instituições do mundo inteiro, porque metade delas não existiria mal. E eu tinha uma ilusão, que assim, eu estava aqui num centro de documentação de arte, e eu olhava para um amigo meu que era pesquisador de cinema, que era aquele pesquisador sem formação, ótimo, competente para produção de história, e eu achava aquilo uma coisa morta, porque está na esfera do... Agora isso aqui é uma instituição e a gente vai fazer uma documentação séria. Não funcionava nada. Mas eu achava que ali, a universidade, a gente ia passar um patamar de profissionalização, que a gente ia produzir alguma coisa. E eu brinquei de criar uma equipe de pesquisa em fotografia num barco que estava... Verdade. Eu peguei aquela parte do Titanic que estão tocando violino, falei, vamos começar a brincar. Vamos fazer um museu aqui, no cantinho. E os violinistas olharam pra você e falaram assim... Continuaram tocando. Só que eu resolvi pular meia hora do barco antes, então eles se afundaram com o barco, mas eu saí correndo meia hora, e teve a festa. Mas tá, quando nasce Fotoplus? Vai ter que ser outro, 37 minutos. Posso falar? Pode, demora. 1 minuto. O Fotoplus surgiu por causa da questão da necessidade de fazer um mestrado, queria fazer um mestrado, eu estava atrasado nisso, e lá em 97, você marcou a data em 97, depois em 96, mais longo naquela época, achou? E aí já teve o desvio do fluxo, né? Mas foi ótimo, porque criou experiências. Sabe que eu viajei mais por causa do... você não quer vir aqui dar uma palestra? A gente me encontrou na Alemanha, ou eu fui para a Alemanha, você ia logo na sequência? Deve ser alguma coisa do gênero, assim. Eu nunca tenho investimento em fotografia. Para falar sobre o fluxo, para chegar lá... Agora, no Foco Crítico. Agora no Foco Crítico. Claro, não, tudo bem. Com nossos patrocinadores. Não, tudo bem, nesse contexto. Mas eu tô falando assim, eu nunca fui convidado no sentido assim, vem aqui dar uma palestra em Pequim. Não foi o caso do fluxo. Porque a gente não é institucionalizado, que é o nosso conhecimento. Não importa, algumas áreas assim, por exemplo, o fluxo tinha um impacto, tinha um alcance, um fluxo que era completamente apagado aqui, né? Que a gente organizou seminários em São Paulo e no Rio para ter um certo start, né, de recuperar. Tinha mais resposta internacional, tinha uma 44 traduções. Quer dizer, é que tinha uma demanda internacional. Fotografia, ninguém perguntava se tinha alguma coisa para falar sobre fotografia, é aquelas coisas muito domésticas, né? Uma estrutura muito doméstica. Porque o tema, na verdade, assim, história da fotografia no Brasil é novo. Ele surge nos anos 70 com a benção do Gilberto nos anos 40. Ou seja, quase
130, 140 anos depois, isso começou a se formar um mínimo de preocupação sobre uma história da fotografia, de formação de repertório visual, que gera uma necessidade. Você vai ver o que vai acontecer nos anos 90, é uma pesquisa acadêmica que começa a se formar, e a organização de repertórios visuais, seja em museus públicos ou em particulares. A gente ainda estamos nessa fase, aquelas coisas assim. Que é pré produção intelectual, né? Ela é pré-produção que se chama, né? Não material, quer dizer, nós estamos começando... A gente começou a reunir, inventariar, descobrir Exato. autores. Então Exato. você teve um grande boom nos anos 90, começou em 2000, de livros sobre autores. Aquela referência mínima de saber quem é, que não é. Até hoje a gente está descobrindo, ou descobrindo da gaveta de repente. E acho que ainda vai surgir muita gente nesse sentido. Eu acho. Obviamente, assim, e a gente... Eu? Olha, no próximo livro a gente fala, tá? Porque tem um problema naquele século XXI ali de projeto de livro, aquelas coisas assim. Não tem, porque aquilo foi uma coisa Não vamos falar sobre isso. que tava... Não vamos falar sobre Tem o isso. texto no final, você leu o texto Tem texto de todo mundo lá, né? Não, faltam dois. Faltam... Mas isso não tinha lá. Tinha, porque a exposição era em setembro e eu tive que adiantar para maio. O Michael estava na China e a Raquel estava na China, pelo negócio das cidades da Unesco. Tá, tudo E bem. eu perdi o texto do museólogo, que era o diretor do Foxtal. Mas isso não melhoraria o livro no sentido Mas das deixa eu fotos. falar, na verdade assim, o melhoraria. que acontece na verdade assim, o Fotoplus surgiu um pouco então disso, do Fluxo, sem querer diretamente, com essa experiência e tudo mais, formação da universidade. E para essa oportunidade de abrir uma lista, como para estudar o veículo, porque no fundo o projeto... Isso é o Foto BRL, então. Foto BRL. Então, dentro do projeto, ele mudou logo de cara, assim, no primeiro dia ele já mudou de fotografia, foi virar Fluxo mesmo, entendeu? Mas a gente criou o Foto BRL para discutir o tema da ter um veículo, experimentar a internet naquele momento. Tanto que depois surgiu uma lista Fluxo. E o Foto Plus? Um pouco depois. Assim. Para quem não sabe, fotoplus.com/ pode dar o Claro que pode. database, base. E você vai lá, põe o seu nome lá e descobre se você está fichado. Então, basicamente é assim, eu não sou uma pessoa de acervo, apesar que eu estou com um problema, tenho um acervo gigantesco que eu estou organizando, levando em 40 metros, estava tudo na minha casa, não tinha onde sentar, agora eu tenho 2 depósitos para isso, entendeu? 40 metros cúbicos? Não, 40 metros quadrados. Tem bastante mais metros, tem 120 metros cúbicos, já é bom. Tem 240 metros lineares. Porra, é bom Dos pegar quais 30 estão organizados, o resto... Então. A minha função é escrever. E o meu interesse é discutir. Por isso que eu falo assim, eu tenho um interesse em teoria da história, em discutir o discurso historiográfico. No fundo, eu tenho uma coisa que está muito atrás. Eu sempre pensei em referência, automatização de informação. Eu não gosto da parte física que tem, adorei a parte digital, porque pelo menos cabia tudo em alguma NAS qualquer, você consegue enfiar tudo naquela NAS. Mas assim, a minha função é aproximar. Então quando você ligou para mim ontem, eu nem vou achar se o Renzo Guerin tinha um catálogo, se ele participou da exposição, eu falei assim, não é para ligar para mim, você entra no site Fotoplus, põe lá. Eu não sabia. Põe a Guerin, mas porque eu tirei do ar o site, então ele começou a funcionar, ele funcionou de 2013 a 2008. Foi quando não existia mais nenhuma atividade sistemática dentro do centro cultural, e aí eu comecei a estruturar bases de dados. Eu tinha umas bases gigantescas em casa, muito mais estruturadas. As minhas bases têm palavra-chave, tem um tagueamento muito mais... Não posso dizer que é sofisticado, porque era a experiência que a gente tinha de tagueamento nos anos 90, entendeu? Então as palavras eram curtas. Então não ia escrever fotografia publicitária, porque eu já perdi 10 tags para escrever fotografia. Aqui não é de fotografia, então é publicidade, entendeu? Então tem essas... Tem um livro de metadados que saiu uns 2, 3 anos atrás. Eu baixei um PDF das primeiras páginas. Eu desisti, porque eu fiquei absurdado com o nível que as coisas chegaram. Não, eu adoro isso. Eu tenho medo adoro a vocabulário disso. controlado. Ajudei a fazer um vocabulário controlado lá do Arquivo Histórico junto com a Ivani, sobre as bases de fotografia, orientado para o serviço do arquivo, que é a gestão da cidade, né? Então é uma coisa que eu gosto. Só que assim, é ilusão, né? Eu nunca vou poder criar isso do meu, porque no máximo que eu vou ter um vocabulário controlado para fazer o que a gente tinha, para caber aquelas fotografia D, papapá. Não dá, não é. Retrato de casamento é uma palavra muito grande já, entendeu? Aquelas coisas. E aquela... Mas a gente vai encerrar. Vai encerrar? Então deixa eu dá 5 segundos. Não, faz o seu jabá dos seus livros me que dá você um fez livro lá. Alcança ali, eu seguro aqui. Na verdade, assim, basicamente, assim, eu mantenho as bases de dados são a minha... É um acervo pessoal, pode ter, com todos os problemas, estou com dor de barriga, esqueci de cobrir, não tem aquela coisa. Eu dou prioridade, tem a base bibliográfica, livro,
posso estar morrendo, soubendo do livro, tá lá. Então tem uma ficha mínima, pode estar incompleta, mas tem a ficha. A ideia é criar uma referência sobre tudo. Então eu tenho 9 mil registros, tem 350 revistas brasileiras, entendeu? Aquelas coisas assim. Mas é um conjunto, é uma base de evento, uma base bibliográfica, e procura registrar o que acontece aqui. E não tem aquela história, não é de São Paulo, não. Se o Zezinho veio aqui, passou, sabe assim, fez uma produção, tá lá, entendeu? Assim, a ideia a função das bases de dados é agregar. Pega aqueles livros lá que estão em cima permitir embaixo do negócio azul. De qualquer forma, assim, as bases ficaram fora do ar durante porque chegou uma hora que não tinha mais condições de atualizar. Ficaram fora do ar, mas estão voltando agora, estão totalmente disponíveis naquele site. E eu também escrevo, né? As coisas assim, na verdade, assim, são projetos Ferrez, agradeço profundamente o Max Ferrez, porque eu não só pude apenas, tem foco nessa distância? Opa! Tem foco direto. Eu permitiu, na verdade, eu trabalhar com o meu lado de designer gráfico e também de produtor. Então isso aqui, na verdade, é uma antologia de textos escritos que você conhece muito bem, você começa no final do século XIX para o XX. Isso aqui era para ser um modelo de uma antologia para alguém fazer as outras, entendeu? Está aqui, é disponível, você entra lá no site. Para servir de referência. A ideia é essa. Isso aqui é material para aula, para o cara poder discutir o texto original, já que a própria historiografia manca. Então, tem uma exposição em 1900, entendeu? Então você vai ter um artigo da exposição de 1900, qual é o conceito de que fosse uma exposição, qual que é a demanda de fotografia naquele momento. Bem, é isso. Isso aqui, na verdade, ficam para vocês os seus sorteios e tudo mais. Isso aqui você tem, Guilherme? Não. Não tem? Esse não vai ser sorteado, infelizmente. Mas eu tenho mais, eu trago outro. Ele está disponível em PDF, tá? Então é só entrar no fotopus.com/antologia e baixar a cópia em PDF. Então vamos encerrar. Tá, eu agradeço. 40 e... Tralala. 40 e Desculpe, Vidal. Não, mas foi maravilhoso. Desculpe pro Vidal, que a minha interesse sobre isso. Não. Então, gente, vamos encerrar. Ricardo Mendes, uma aula. Vocês tiveram aqui uma aula de história da fotografia em São Paulo, da documentação e da preservação e de algumas instituições furibundas. Eu acho que está tudo em crise. A minha geração, a experiência em memória, a minha geração faliu. A minha geração não tem uma instituição na área de memória que funcione. Tá todo mundo com... As particulares também, tá? Você não tem projeto. Como é que chama? Nós estamos com Alzheimer, mas sem entrar na demência, ou você acha que nós já entramos na demência já? Eu acho que... Resposta para o próximo programa. Toca aí. Aí, Ricardo. Aí, Fausto. Valeu.